Seja muito bem-vinda a mais um Vestir Intencional. Aqui eu te ajudo a trazer para o mundo, a vestir de fato aquele estilo que só você tem, com foco no que você deseja, sem ficar seguindo aquelas regras que são aleatórias e que você nem sabe de onde estão vindo, assim, filtrando a informação visual que tem a ver com a sua vida. Estou muito feliz de ter você aqui mais uma vez. Esse é o nosso primeiro Vestir Intencional do ano, o segundo Vestir Intencional oficial. Então eu quero aproveitar para desejar um feliz 2021 para a gente. Eu espero que você tenha conseguido passar uma virada tranquila, mas com aquele quentinho no coração de que esse ano as coisas vão melhorar, vão ser mais leves e a gente vai encontrar uma luz no fim deste caos que foi o último ano, mas conforto também. Hoje, inclusive, é o nosso tema, a gente vai falar de estilo e conforto, que é uma treta antiga. Toda vez que eu abro uma caixinha de perguntas, alguma coisa relacionada a isso acaba voltando, então resolvi fazer hoje o nosso tema aqui sobre estilo e conforto, abri umas caixinhas lá no Insta para reunir dúvidas de vocês e vou responder essas dúvidas aqui hoje. Já vi que a Ianca está aqui. Bom dia, Manuela, Ana. Como vocês estão? Espero que vocês tenham passado uma boa virada. Foi em paz? Foi tranquilo? Dá um alô aqui nos comentários para eu saber que você está aí me vendo, porque eu uso um programa que não me diz quantas pessoas estão me assistindo. Então, para eu saber que eu não estou sozinha também, comenta aqui, deixa suas dúvidas, interage. Bom dia, Estela! Bom dia, Patrícia! Muito bem! Vamos lá, começando com uma das dúvidas, mitos, coisas que sempre a gente tem que falar quando a gente fala de estilo e conforto, até porque eu recebi dúvida disso na caixinha. Para ficar bonita, tem que sofrer? Essa é uma coisa que a gente escuta sempre, né? Mulher cresce escutando que para ficar bonita você tem que sofrer, ou para ter estilo você tem que sofrer, que não tem como você tem que sofrer. Bom, recomendo a leitura do Mito da Beleza, da Naomi Wolf, para vocês. Naomi Wolf, O Mito da Beleza, para dar aquela chacoalhada básica. Aproveito para relembrar o que eu disse em outra dessas lives aqui, e que eu gosto de reforçar sempre: ninguém tem a obrigação de ser bonita, de ficar bonita. Uma consultoria de imagem e estilo, ela não serve para que você fique bonita, ela pode te ajudar a se sentir mais bonita, ressaltar aquilo que você considera bacana, mas esse não é o objetivo final de olhar para a sua imagem, de trazer o seu estilo para o mundo. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente fala sobre beleza e sofrimento. Segundo ponto é, bonito é uma coisa muito subjetiva. Embora construções sociais tentem nos empurrar padrões de beleza infinitamente, e toda vez que um padrão ele vai ali sendo empurrado e ou as pessoas começam a se rebelar ou elas começam a ficar meio próximas, o padrão muda, que é assim que a moda funciona, e a moda permeia tudo na nossa vida, ela não tá só na nossa forma de se vestir, ela também fala de comportamento, ela fala do que a gente consome, que não tem nada a ver com roupa ou com estilo. Ela mata aquilo que veio antes para atingir um novo padrão, para que a gente continue nesse círculo, né? Nessa vontade de procurar, sem ter alguma coisa para tampar essa questão, para resolver, algum problema para resolver, né? A moda vai lá, ela cria um problema para resolver, e normalmente esses problemas são padrões de beleza. E a gente chegou num ponto absurdo que as pessoas que a gente vê não são as pessoas. A pessoa que tá na foto não é a pessoa que tá na foto, porque não é nem mais no sentido de que ela tá usando uma maquiagem ou ela fez algum procedimento estético. Não, tem aplicativo. Toda vez que você abre lá o Instagram, tem algum anúncio de aplicativo que te esbarra falando, não, corrija a sua foto, e daí o aplicativo vai fazer praticamente uma plástica. Então antes era tipo a pessoa da revista que tinha um profissional muito bom no Photoshop para fazer aquilo, né, mudar completamente a cara da pessoa, não só a cara, mas o corpo também, mas agora qualquer pessoa pode baixar um desses aplicativos, ou então dá para usar aqueles filtros do Insta que praticamente ninguém aparece no Insta sem filtro. Todo mundo usa algum tipo de filtro, e muitos desses filtros corrigem, né, corrigir, que é uma coisa bizarra, porque parte da premissa que tá errado, mas fazem modificações, que é uma palavra melhor, nas linhas da face, na linha da boca, na linha dos olhos, do rosto, enfim, porque a parte que aparece mais é aqui, mas eu não vou ficar surpresa se alguém me disser aqui nos comentários que já tem desses filtros que inclusive fazem ajustes no corpo, já naturalmente, como o filtro do Insta faz na foto, no rosto, no vídeo. Então, assim, a gente precisa lembrar disso. Essa beleza com a qual
a gente se compara, ela é irreal. Terceiro ponto é, aproveitando esse gancho de que beleza é uma coisa muito subjetiva, o que eu considero bonito é diferente do que você considera bonito, apesar de todos os padrões. Posso falar pra você que, sei lá, Javier Bardem, que é o meu... acho maravilhoso, é gato, e você pode virar pra mim e falar, não, mas ele não é. E aí a gente até pode concordar que ele tem charme. Ele não é uma beleza padrão como, por exemplo, um Brad Pitt, que é todo simétrico e tal. Então, assim, isso é muito subjetivo. Então, a sua própria beleza também é subjetiva. Primeira coisa, quando a gente fala de pra ficar bonita, ou estilosa, ou elegante, etc., é entender o que é isso pra você, que é o segundo ponto das dúvidas que eu recebi. Como que a gente une os dois conceitos? Conforto e estilo, ou então elegância e conforto, que são dois conceitos que as pessoas consideram que são opostos. Elegância e estilo não são a mesma coisa, embora muitas pessoas achem ou tenham aprendido que são a mesma coisa. Elegância diz de eleger. Existe em algumas metodologias de consultoria um conjunto de informações denominadas elegantes, mas isso é uma característica que uma pessoa pode ter e outra pessoa pode não ter, mas não diz de comportamento, por exemplo, diz de informações visuais, da escolha das roupas e etc. Então, tem essas confusões aqui. E mesmo assim, a elegância, para além dessa denominação da metodologia, assim como o estilo, ela precisa ser encontrada. Qual é a sua? Qual é o seu estilo? Qual é a sua elegância? Qual é o seu conceito? Quando eu abri a caixinha de perguntas dos stories, perguntando peças que são mais arrumadas, mas que vocês consideram desconfortáveis, muita gente respondeu, para minha surpresa, jeans. E jeans é uma peça bem casual. Não é uma peça arrumada, mas para algumas pessoas o jeans é uma peça arrumada. Então veja como isso pode variar muito. Para você, arrumado pode ser uma calça jeans. E legging pode ser o informal. Para mim, o jeans é a base, é, sim, super casual. Embora jeans seja uma categoria, a gente possa ter um jeans mais ou menos arrumado. Até vou passar aqui por algumas imagens, vou falar um pouco sobre isso. Mas é importante que você entenda o que é o seu, o que é estilo para você, o que é elegante para você, onde que isso aparece, o que você considera elegante, quais são as informações visuais que você considera elegante, porque aí fica muito mais fácil adaptar. Quando você vai pelo genérico, você não sabe organizar essas informações porque você não teve o filtro de olhar e falar, não, isso aqui tem a ver com o meu estilo, e isso aqui tem alguma formalidade mais para cima ou mais para baixo, aí eu vou precisar adaptar essa formalidade. Quando está no genérico do tipo, isso aqui é arrumado, e é um arrumado genérico, ou isso aqui é um elegante genérico, mas você não sabe o que é, você não consegue ajustar a informação para que ela sirva para sua vida, que é um ponto também, que é uma coisa que eu vivo repetindo, que é legal a gente lembrar aqui, todo mundo pode tudo, mas nem tudo é para todo mundo. Poder não quer dizer que você precisa fazer, porque antes a gente escutava, né, e a gente ainda escuta, que, não, você pode isso, você não pode aquilo, ou se você tem corpo tal, ou se você tem não sei o quê, ou se você faz tal coisa, você pode ou não pode usar. Isso não existe. Ninguém pode te autorizar a fazer ou te proibir de fazer alguma coisa relacionada ao seu estilo. Não existe lei suntuária para isso. No Brasil, principalmente, aqui onde eu vivo também não sei de lei suntuária, tirando eventuais sugestões que alguns lugares fazem, de você não poder, por exemplo, o homem entrar sem camisa em shopping, alguma coisa do gênero, não tem, assim, alguém vai brotar na sua frente, né, polícia da moda. Não existe isso. Então, assim, né, a gente tem que tirar essa ideia da cabeça. Então, você pode, sim, usar o que você quiser. Todas aquelas coisas que te falaram que você não podia usar, você pode usar. Pode usar barriga de fora, pode usar não sei o quê, pode usar salto com não sei o que lá. Pode, você pode fazer isso. A questão é, isso faz sentido para você? Porque é um filtro que é importante que a gente tem aqui. Tem que fazer sentido na sua vida. Não é porque você pode que você deve. A gente vê muito no movimento de aceitação corporal ou de liberação corporal, enfim, aquela coisa. A pessoa não podia usar determinadas coisas. Se você tem barriga, você não pode usar a barriga de fora. Ou sensual, por exemplo. Coisas que remetem à sensualidade. Renda, lingerie, etc, etc, etc. Não podem ser usadas por pessoas que não são a modelo, magra, nananã. Aí tem a liberação corporal. Então todo mundo começa a usar isso, porque todo mundo pode usar isso, só que algumas pessoas não se reconhecem com alguma dessas estéticas. Eu posso sair na rua de barriga de fora? Posso. Isso faz sentido pra mim? Sinceramente, não. Então, assim, pra que eu vou fazer isso? É importante que a gente tenha esse filtro. Também quando a gente fala sobre isso, de filtrar o que faz sentido pra você, usar aquilo que faz sentido pra você, ajustar a informação conforme
você queira, mas lembrar que não é porque você pode que você precisa. Você precisa fazer aquilo que faz sentido na sua vida. Então, começa filtrando o que é elegante para você, o que é estiloso para você, e até a questão de conforto. Por exemplo, no meu conceito de conforto, não entram algumas coisas. Calça jeans é uma delas. E muita gente acha a calça jeans confortável. Tem gente que acha que não é, mas muita gente acha a calça jeans super confortável. Eu, particularmente, não gosto. Inclusive, um dos motivos pelos quais, não só a ver com a questão de estilo, eu nunca mais voltei a ter uma calça jeans na minha vida, é porque eu acho aquilo extremamente desconfortável. Então, você tem que entender o que faz sentido para você. Eu conheço pessoas que acham desconfortável andar sem salto, porque elas acostumaram o pé a ponto de ter lá uma alteração, que aí eu já não vou saber dizer, porque eu não sou fisioterapeuta, não manjo dessas estruturas corporais, mas que não conseguem usar coisas sem salto. Então, entender o que cada conceito significa para você é sempre o primeiro passo. Stella me mandou um ponto aqui. Oi, Leonora. Oi, Fernanda. Stella mandou um ponto. O que eu gosto é que o gosto é subjetivo, eu entendo e concordo, mas elegância também é, sim, elegância é super subjetiva. Tem gente que acha Kim Kardashian elegante, tem gente que acha Kim Kardashian vulgar. Então, e vulgar é uma outra problematização. A gente tem que perceber que algumas coisas que parecem que são objetivas são construções sociais. E de onde essas construções sociais estão vindo? Essas construções sociais fazem sentido pra gente? Porque muitas das coisas que a gente aprendeu a associar com belo, por exemplo, são construções eurocêntricas, que muitas vezes não fazem sentido para as pessoas. E elas continuam adotando. Ou são coisas de séculos e séculos e séculos e séculos que, já passou, não tem mais sentido. Então é importante a gente olhar para esses conceitos, sim, porque elegância, ela é subjetiva. Ela ainda é subjetiva. Mulheres que usam uma calça flare de bandagem, por exemplo, não vai passar a mesma mensagem do que uma calça flare de tecido plano. Não vai. Mas aí a gente está falando de passar uma mensagem mais informal ou mais arrumada, ou então mais sensual ou menos sensual. Mas não quer dizer que vai perder a elegância se usar essa peça. Até porque não é só a calça de bandagem. É como aquela calça cai no corpo, é com que ela está sendo combinada, quais são os outros elementos do look, de cor, de estampa, de textura, de uma série de outras coisas. Se essa calça vai ser combinada com um top curto e de renda, não sei o que, numa pessoa que tem um corpo da Kim Kardashian, a gente vai ter uma leitura dela. Se a gente pegar uma pessoa, sei lá, uma twig, né, que era alta, esguia, que era ali sem as curvas muito definidas, e colocar essa mesma roupa, já a mensagem é diferente. Se a gente pegar essa mesma calça na Kim Kardashian e mudar a parte de cima e colocar com uma blusa, sei lá, uma camisa um pouco mais estruturada, colocar uma sobreposição, essa mensagem já mudou também. Não existe uma mensagem que seja só aquilo e aquilo mesmo, é só aquilo que vai comunicar. Cada detalhe conta, eu vou passar por vários detalhes aqui para a gente ter ideia, mas cada detalhe conta. Você muda uma linha num negócio, você muda uma estrutura, você muda um material, você já mudou a mensagem inteira. É que nem vírgula em texto. Se você mudar a vírgula de uma frase, você reconstruiu a frase. Então, com o estilo funciona da mesma forma, a gente precisa ter isso em mente. Tudo é subjetivo, tudo depende de como aquilo é usado. Bom, deixa eu abrir aqui algumas imagens para a gente começar a pensar nessa questão. Vou começar aqui com uma peça das que me mandaram, que confortável, mas difícil. Essa apareceu muito. Calça de moletom. Como usar sem parecer pijama. Eu fiz até uns stories épicos uma vez, que um monte de gente manda mensagem daquilo até hoje, mas não ficou salvo. Mas eu fiz com... Até era de veludinho na época, não era só moletom. Mas vamos lá, deixa eu separar pra gente pensar em todas essas possibilidades. Dá pra ver minha tela, né? Bom, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa olhar aqui é o caimento. Como que essa calça cai? Então, vou falar de vários pontos para a gente olhar, mas a primeira coisa é como ela cai. Essa calça aqui, ela vai ter uma mensagem completamente diferente dessa calça aqui, que ela é mais ajustada um pouco no corpo, não é toda largona. Então, assim, o caimento é um detalhe muito simples que já faz uma baita diferença entre uma calça que é super informalzona e uma calça que fica um pouco mais arrumada. E sim, vai ter sempre alguma limitação, porque a gente está falando de calça de moletom, que é uma peça que prioritariamente é mais casual, porque tem um elástico na cintura, porque moletom é um material mais informal, porque remete a uma coisa mais confortável ou mais esportiva, mais confortável no sentido de aquela coisa meio caseirinha, leisure wear, que fala, né? Aquela roupa para você meio que ficar em casa de boa, curtindo um Netflix e tal. Então ele vai remeter a isso sempre de alguma forma, mas ele não precisa sempre passar essa mensagem aqui. Então, o primeiro ponto é olhar para o caimento, e o caimento envolve tanto como a calça se ajusta ou não ao corpo, e também a estrutura desse material.
Então, entre um moletom mais molengão e um moletom que é levemente mais estruturado, a gente já tem diferença em como essa calça vai cair. Deixa eu pegar até dessa aqui e colocar para baixo, porque daí ele vai me mostrando. É que aqui ele vai pegar meio largo. Mas vamos ver o que ele me mostra de relacionados. Ó, por exemplo, entre aquela e essa, esse moletom ele é mais estruturado e ele tá um pouco mais certo no corpo. Ainda é super informal, mas já mudou. E o fato desse ser mais escuro, a cor também altera. O escuro ele é um pouco mais arrumado, mais formal do que o cinza claro, com a mescla aparecendo, que já entra um outro detalhe que é a textura, que deixa aquilo mais informal. Então, pelo detalhe, a gente vai fazendo essas modificações. Aí aqui entra um outro ponto. Ó, esse aqui também é um pouco mais ajustado ao corpo, que são os acabamentos. Aqui, na parte de baixo, a gente não tem um punho. Não é aquela coisa de moletom que a gente via antigamente, que era a ribana dando acabamento para a barra desse moletom. É um acabamento um pouco mais sutil, não é tão informal. Dá para ter a ribana e ainda ficar um pouquinho mais arrumado? Dá, mas esse é um exemplo de acabamento que já deixa esse moletom um pouquinho mais arrumadinho. Outro ponto aqui é o cadarço, o ilhós por onde esse cadarço sai, o elástico, o acabamento da cintura, não é aquele elástico todo franzidão. Não, ele tem um elástico ali um pouco mais estruturado também no corpo. Você vê que tem um acabamento aqui no cós. O cadarço, né, o cordão não é tão informal. Ele tem essa ponta metálica que também deixa um pouco mais arrumado. O ilhós aqui também, o ilhós metálico, um pouco mais arrumadinho. Então, cada um desses detalhes ajuda. Se não tem isso aqui, se é só um furo, se é aquele cadarço com uma amarração na ponta e boa, super informalzão de algodãozão, tipo, vai deixar outra mensagem. Ele vai deixar aquilo um pouco menos formal, que é uma das coisas que as pessoas consideram elegantes, né? A gente associa muito elegante com formalidade, em muitos casos. Não é obrigatório, mas é um ponto de partida que a gente pode usar aqui para olhar. Nesse outro caso aqui, por exemplo, ele segue uma lógica similar, só que aí a gente vê que o material ele tem uma texturinha um pouco diferente. Em vez de ser todo franzido embaixo, que deixa ele mais informal, é uma linha um pouco mais reta, contínua, chega até o pé. Então ele fica um pouco mais arrumado também. Aqui, por exemplo, em vez de ser um moletomzão que a gente já conhece, é veludo, traz um brilho, o veludo também é um pouco mais arrumado do que o moletomzão que a gente já conhece, é outra alteração simples que pode ter numa calça para deixá-la mais arrumada. Então, esses são os pontos da peça em si: caimento, estrutura, cor, material, acabamento dos detalhes, aviamento, costura, enfim, essas coisas que a gente pode olhar. E aí a gente entra num ponto que é como esse moletom, ele é coordenado. Ele com uma camiseta, ou ele com um moletom em cima também, um tenãos, ele vai ficar, tipo, bem casual mesmo. Agora, se a gente já começa a mudar um pouco essas informações, ele pode ficar um pouco mais arrumado. Mesmo aqui que seja tudo de malha, que algo tá na base ali, bem casualzão, a gente vê que tem uma modelagem interessante, que a blusa é de malha, mas é uma malha que parece ser um pouquinho mais arrumada, não é aquele moletão soltão, ela tem uma manga diferente aqui nessa blusa, tem a questão do caimento, da estrutura da calça. Olha como essa calça, por exemplo, ela acompanha um pouco mais o formato do corpo, e ela até tem aquele acabamento do punho que eu falei, né, da ribana, mas ela não cai, assim, super informalzona, super longe do corpo, super larga, super solta, como a primeira que eu tinha mostrado. Aqui, outro ponto, ela tá de tênis, mas é um tênis que não é aquele tênis de corrida, é um tênis mais sequinho, é um tênis que tem um acabamento um pouco mais fino. Então, esse tipo de detalhe do acabamento também conta. Tem malha aqui, mas tem uma modelagem diferente. É uma calça de moletom, mas tem detalhes que eu falei aqui que fazem com que esse moletom pareça um pouco mais arrumado. A gente tem um tênis, mas é um tênis que é um pouco mais leve, um tênis mais urbano, um tênis com acabamento mais fino, não é um tênis tão despojado quanto um tênis de corrida, por exemplo. Então, esse é um ponto. E aí, a forma como isso vai sendo coordenada, ela também pode interferir. Se eu pegar essa mesma calça de moletom aqui, deixa eu ver se eu acho um look como eu quero mostrar. Ó, aqui já é mais ajustada, ainda tem a história da malha, é informal, mas já tá mais arrumada do que aquela primeira que eu mostrei, que era só a calça de moletom, com moletomzão em cima, tipo, totalmente esportivo. Aqui a gente já tem alguma camada. Ó, essa calça aqui também, tá bem informal o look, mas porque essas linhas têm um caimento um pouco mais próximo ao corpo, ele já traz essa coisa de um pouco de ajuste, de arrumação. Outra coisa que a gente pode trabalhar aqui, sobreposição. Então, ela trouxe uma jaqueta, e aí a jaqueta é de tecido plano, ela não é de uma malha, uma coisa tão informal, apesar de ser jeans, que ainda é mais informal.
conecta com o moletom, não é tipo simplesmente trazer uma peça super arrumada, senão você tem que trabalhar com elementos de transição, que eu já falei em outras lives aqui, sobre como você tem que ter um ponto de conexão quando as peças são muito diferentes em algum aspecto. Então, o fato do jeans ser informal ajuda, mesmo que ele seja mais estruturado e traga um ar um pouco mais arrumado aqui. Aí você tem o ajuste da calça, você tem o ajuste da camiseta também, é uma camiseta, mas é uma camiseta que cai um pouco mais certa no corpo, né? Aquela camiseta super larga. E aqui tem um ponto interessante da gente observar, que são os acessórios que ela escolheu. É aquele coque que é um coque com cara de bagunçado, mas ao mesmo tempo traz algo um pouco mais arrumado pro look. Ela tá com um colar aqui um pouco mais arrumadinho também, umas correntes, um mix de correntes, é super discreto, mas tá ali e conta, a gente tá processando mesmo quando a gente não presta atenção. E aí ela tem um calçado que é informal, mas não é um tênis. E ele, inclusive, tem um metalizado aqui, então também traz um elemento um pouco mais arrumadinho para esse look. Todas essas informações interferem na forma como a gente vai processar. Só para não me estender muito no moletom, porque o moletom dá para fazer uma live inteira só sobre isso. O dia que eu fiz stories sobre isso, eu passei uns 40 minutos só nos stories fazendo, por isso que eu comecei a fazer essas lives aqui só com o tema moletom, mas só pra gente achar outra possibilidade aqui. Ó, jaqueta de couro, o colarzão também traz um pouco mais de estrutura. Repara como esse tênis é um tênis mais urbano, mas essa lingueta maior e ele sendo um pouco mais pesado e tendo mais detalhes de couro do que aquele primeiro que eu tava comentando, ele já traz um pouco mais de informalidade, um ar mais esportivo pro look. Aqui, por exemplo, tem a calça, que não é nem exatamente um moletom, parece uma textura quase de um tricô, mas é a mesma lógica, a mesma formalidade. Ela traz a jaqueta, que tem estrutura, ela faz a sobreposição com o lenço, trazendo essa força. Ela tem esse tênis, que é mais delicado do que o primeiro tênis, né? Tem um acabamento um pouco mais fino. Então, tudo isso vai contribuindo. Essa aqui não é de moletom, mas dá para fazer esse mesmo look com uma calça de moletom. Trazendo uma camisa um pouco mais solta. Aqui ela trouxe um salto, que é uma coisa um pouco mais arrumada também junto com o moletom, poderia funcionar. Então você pode trazer também, se o moletom tem a malha mais informal zone, etc., você traz algo que tem um tecido plano, um pouco mais estruturado, você traz outros elementos um pouco mais arrumados, tomando cuidado de conectar essa informação. Então, caimento, estrutura, jeito de combinar, acabamento, detalhe, todas essas coisas contam quando você está escolhendo a peça. Deixa eu dar uma olhada aqui nas coisas que eu tinha anotado. Me conta se está fazendo sentido para você. Deixa o seu like, que ajuda aqui o canal, a gente a distribuir o conteúdo, se está pintando alguma dúvida do que eu tô falando. Você vai experimentar alguma coisa com essas calças de moletom aí. Eu vou aproveitar que eu estava falando do moletom com tênis e eu vou emendar já no tênis, mas eu quero saber, enquanto eu tomo aqui meu café, que daqui a pouco ele esfria, se você tem alguma dúvida. Faz sentido, beleza. Então vamos falar de tênis, que é uma coisa também super informal, é esportiva, então ele sempre vai estar ali. Se a gente for pensar numa escala de o que é informal e o que é mais formal, ele vai estar mais para a base. Mas não quer dizer que ele sempre precise ser todo informal, até porque a gente está num momento de muita informalidade, né? As últimas décadas trouxeram bastante informalidade. Adoro o conteúdo em forma de aula, você arrasa. Que bom, Helene, que está fazendo sentido, eu fico feliz. Vamos lá. Se o tênis for todo pesado e cheio de detalhes, então onde que o tênis ele fica mais pesado? Ele fica mais pesado no solado, então essa é uma coisa que a gente precisa prestar atenção. Ele fica mais pesado tendo todos esses recortes aqui, esses detalhes diferentes, e daí quanto mais cor, quanto mais coloridas forem essas cores, quanto mais textura, quanto mais detalhes diferentes e mais chamativos você tiver, mais esportivo ele vai ficar e mais difícil de trazer para algo mais arrumado. Outro ponto que a gente pode prestar atenção é no cadarço, é na lingueta, que deixam esse tênis um pouco mais pesado ou não. Então aqui a gente tem um modelo que ele é bem informal, mas ele poderia ser ainda mais se ele tivesse, por exemplo, aqui, que tem essa textura, que tem essa... Esqueci o nome desse material aqui no calcanhar do tênis, que deixa mais informal, nessa coisa mais plástica. Aqui também a mesma coisa, e ainda trazendo um colorido, deixa mais informal. Repara que esse tênis e esse tênis são o mesmo, sendo que esse parece muito mais esportivo, depois esse aqui tá no meio do caminho, e aí o cinza mais sóbrio, menos contraste, com cor mais escura. Entre os três, começa a já ficar um pouco mais arrumado. Então a gente pode olhar para esses detalhes quando a gente tá olhando por tênis. Mas aí, eu tinha falado do solado, eu tinha falado da lingueta, eu tinha falado do cadarço, então vamos olhar para outros modelos aqui, para a gente pensar nessa questão. Aqui, por exemplo, a gente já tem esse tênis que não tem aquele solado super esportivo, ele já tem um solado um pouco mais leve,
leve, ainda que não seja um solado fino, ele é um solado bem mais leve aqui. Ele tem algum contraste da borracha com o material, então isso deixa ele um pouco mais esportivo. Se fosse tudo da mesma cor, a gente já teria uma outra visão, mas aí depende da cor, depende dos outros elementos, senão ele poderia ficar blocado também. Mas, no geral, esse contraste ele acaba trazendo um ar um pouco mais esportivo. Esse recorte também traz um ar um pouco mais esportivo, e esse cadarço é aquele cadarço esportivão. Porém, solado um pouco menor. Aqui, o acabamento dele não é tão pesado, não é tão acolchoado quanto do tênis que eu mostrei anteriormente. Ele não tem aquele acabamento meio plástico atrás do material que eu não estava lembrando o nome agora, que geralmente dá um amortecimento nos tênis esportivos, nos tênis de corrida. Ele não tem isso deixa mais informal. Ele tem um material que é uma camurça, que é uma coisa um pouco mais estruturada, que dá um acabamento diferente para esse tênis, não é tão informal quanto o tênis esportivo, que tem o couro, ou que tem aquele material mais teladinho para o ar circular. E aí também a lingueta desse tênis já é um pouco menos volumosa do que a primeira que eu mostrei. Então, quando a gente está falando de tênis, a gente tem que olhar para o modelo do tênis também. Quais são as informações que esse modelo de tênis tem? E ó, aqui de novo, são os mesmos tênis, e aí cada tênis já vai parecendo uma mensagem um pouquinho diferente. Esse aqui ele fica um pouco mais suave, esse aqui fica um pouco mais sóbrio, esse tá intermediário, mas dependendo de como ele for coordenado, esse cinza vai ficar mais azulado, e aí vai parecer um pouquinho mais criativo e despojado. O preto aqui, ele é o que mais evidencia os detalhes esportivos, e esse preto até não é de camurça, dá para ver que ele é de lona, então é mais informal do que esse material, por exemplo, e aí ele já fica um pouquinho mais esportivo que os outros, apesar de ser mais escuro. Então, olhar por tênis é fundamental. Aí a gente tem que ver como que esse tênis está sendo coordenado, né? Por exemplo, aqui ela pegou aquele tênis super esportivão que a gente estava olhando antes, que é uma coisa difícil de fazer funcionar se você não tem elementos tão esportivos muito fortes no seu estilo, e aqui é um filtro bacana da gente olhar, porque muita gente adota isso por praticidade e conforto. Você tem que se perguntar se é aquilo que faz mais sentido para você, porque dá para encontrar um meio termo entre o seu estilo e algo que seja funcional na sua vida. Mas ela tem a camiseta fazendo elemento de transição para essa saia que é mais arrumada. Por exemplo, aqui ela já tem o terninho, o blazerzinho com os shorts, mas ela tá com uma coisa mais despojada, também fazendo o gancho para encontrar esse tênis. Ela tem essa coisa, né? Ela tem uma informação mais de moda do que uma informação de estilo. Deixa eu pegar aqui um mais leve. Aqui esse tênis já é mais levinho, ela tá com uma camisa, ela tá com um vestido. Aqui a gente tem um tênis que é um pouco mais pesado, mas ele não tem muita mistura de cor, então ele não pesa tanto, ele não deixa o look tão informal. Aqui a gente tem a questão do caimento, do tecido da saia, do tipo de malha que tem nesse tricô, que é um pouco mais certa no corpo, e daí o tênis também não é um tênis tão pesado. Então, indo pelos detalhes, a gente vai trazendo isso. Quer ver? Vamos pegar tênis com terninho. Vou pegar aqui. Ó, os 3 tênis são... Aqui até a Slipper não chega a ser um tênis com cadarço, mas eles são um pouco mais leves, sendo que esse aqui é um pouco mais pesado do que esse. Só que nesse caso, o preto e o branco trazem um pouco mais de sobriedade do que o terninho rosa, claro, que já traz mais leveza, traz um ar um pouco mais diferente. Aqui, por exemplo, ela tem a camisa, ela tem a sobreposição, isso acaba funcionando como elemento de transição para coordenar esse terno, que seria muito sóbrio para usar com esse slipper. Então, como você está combinando, faz diferença naquele tênis. Aqui, por exemplo, também ela tem mais estrutura, ela tem um terninho, ela tem uma blusa de tecido plano, e aí ela tem esse tênis que tem um acabamento um pouco mais fino, né? Um pouco mais... Ele não é tão robusto quanto os tênis esportivos que a gente estava vendo antes. Se ela trouxesse um tênis esportivão aqui, a mensagem desse look ia ser outra. Então, se você está querendo usar tênis, presta atenção nisso. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Que outra dúvida vocês tinham mandado? E tem uma pergunta que eu acho super importante da gente fazer. Salto alto. Delicado. Delicado pode ser uma palavra. Não era exatamente delicado. Em inglês seria algo como slick ou slim, assim, nessa linha, sabe? Que ele não é necessariamente mais fofo ou mais doce, ele só é mais alinhado. Olha, eu recebi várias perguntas quando eu falei, tem alguma peça que é mais arrumada que você gostaria que fosse mais confortável? E uma das peças campeãs, salto alto de bico fino. Aqui, de novo, né, tem o limite do conforto. Para mim, isso é um instrumento de tortura, não é uma peça. Mas você não precisa sofrer tanto quando você escolhe um salto alto ou quando você escolhe um bico fino.
Então, vamos olhar para pontos que dá para a gente prestar atenção quando a gente fala do bico fino ou do salto alto. Primeira coisa, deixa eu pegar aqui um bico fino antes. Uma coisa que dá pra gente prestar atenção é o bico, ele não precisa ser aquele bico super, super fino do começo dos anos 2000 que a gente falava mata barata no canto, porque aquele bico super longo, ele precisa ser mais estreito, então ele tende a apertar mais o pé. Se for um bico que é curto, mas ele é fino, ele vai acompanhar melhor os seus dedos. Então presta atenção nisso. Se o bico for um pouco mais curto e afinado, ou se ele for um bico que é redondo e aí na ponta ele fica fino, vai ser mais fácil de você ter conforto do que se for um bico todo fino. Por exemplo, aqui ele já é um pouco mais longo, então ele já começa a ficar mais estreito antes. Nesse caso, ele é um pouquinho mais arredondado e a gente vê que ele é um pouco mais curto do que esse bico aqui. Então presta atenção nisso. Isso aqui também vai variar de acordo com o formato do seu pé. Mas o sapato que eu tava falando, em vez dele ser desenhado assim, ele pode ser desenhado assim. Ele é redondo e aí ele fica fino na ponta. Esse aqui ele é todo fino. Isso já faz bastante diferença no conforto do pé. Então, curto, consequentemente mais largo, vai te ajudar na questão do bico, se você quer encontrar esses calçados. Deixa eu ver aqui se eu acho alguma foto que seja um pouquinho mais curta. Ó, aqui, por exemplo, não é aquele bico super, super fino. É um bico que vai afinando. Aqui também, ele tem um bico que é fino, mas não é aquele bico super, super, super fino. Então, é importante prestar atenção nessa largura. Ó, não é super, super, super fino. Ele acompanha o que seria o desenho dos dedos e aí ele afina, tipo, levemente arredondado. Isso ajuda. Se ele for um pouco mais quadrado, ele já vai funcionar dessa forma. Com relação aos saltos, a gente tem que prestar atenção no seguinte. Bom, primeiro que a largura do salto vai contar, mas várias perguntaram de salto fino também. O posicionamento do salto no seu pé vai fazer muita diferença. Então presta atenção se esse salto não tá muito para trás. Tem muito lugar que faz o salto alto e aí, tipo, basicamente é uma linha reta, né? É um salto super fino, você não tem sustentação alguma pro seu pé porque o salto tá lá atrás. E a gente quase não olha, a gente prova, já parte do princípio que todo salto alto vai ser desconfortável e não presta atenção nisso. Então começa a prestar atenção no posicionamento desse salto, se ele tá dando estrutura pro seu pé, se ele está dando apoio para o seu pé, ou se ele está muito para trás e não está sustentando ali, em algum momento vai ficar desconfortável. Outro ponto para você prestar atenção quando a gente fala de salto alto, é que o salto alto ele incomoda não só pelo salto em si, mas porque para o salto ser alto, ele tem que ter a curvatura no sapato. Então, vê se essa curvatura ela é compatível também com o seu pé, porque às vezes o seu pé ele não fica acomodado. Tem uns saltos que são tão altos, e aí tem o desenho lá que a marca faz, e isso não tem padrão nenhum também, até porque pé, o arco do pé não tem padrão, aí você vai ver, tipo, o arco do pé da pessoa tá assim no salto. Você não tem nenhuma sustentação para esse pé. Então, vê se o seu pé ele tá bem acomodado nessa sandália, nesse sapato que você está escolhendo, ou se o negócio tem essa elevação que faz com que o seu pé não seja acomodado ali. Eu lembro que uns anos atrás, quando eu não tinha aprendido absolutamente nada disso, então já faz bastante tempo, você joga aí uns bons 15 anos. Acho que já faz isso. Deixa eu pensar. Não, já faz 20 anos. Eu tinha uma sandália, eu calço 38 no Brasil. Eu tinha uma sandália que era 36, porque a sandália era tão alta e tão fina que o arco do meu pé, ele não encostava ali. E eu precisava que ela fosse menor, porque senão ficava sobrando sandália na frente. Tinha nada a ver com o meu pé. Aquilo era uma tortura para mim, aquela sandália. Usei para burro, inclusive, porque eu também acreditava nessa coisa. Não, faz parte, tem que sofrer, etc. Depois eu aprendi que não é assim. Temos limites aqui, né? Então, olhar para o salto, para o posicionamento do salto, ver a estrutura desse calçado, isso pode fazer bastante diferença no seu conforto, ainda que seja um salto alto. Então, ele vai ter alguma limitação. Deixa eu ver aqui, que a Tereza tinha mandado uma pergunta. É verdade que o bico fino disfarça o quadril largo? Não. O bico fino ele pode dar uma alongada na perna, mas quadril e a perna onde o bico tá são coisas diferentes. Tem gente que tem a coxa mais larga e o tornozelo mais estreito, por exemplo, e o pezinho mais estreito. Então aquele bico fino ali só vai fazer acentuar a diferença do quadril. Deixa eu pegar aqui alguma coisa para eu rabiscar, peraí. Tem gente, esse aqui não é o melhor programa para fazer isso, mas enfim, que a pessoa tem o quadril mais largo e ela também tem a perna mais larga. Ela vai descendo toda arredondada. Tem gente que tem o quadril largo e aí tem o tornozelo mais fininho
e o quadril mais largo. Se eu trouxer um bico fino para cá, eu vou dar essa continuidade. Se eu trouxer um bico fino para cá, dependendo de como for esse bico fino, eu tô alongando a perna, mas eu tô alongando a perna por inteiro. E aí, o que eu tô fazendo? Eu tô fazendo com que essa parte pareça mais fina e essa parte pareça mais larga. Claro que tem outros elementos na roupa, tem outras informações que vão contar, tem o tipo de calça ou de saia que está sendo usado, como isso cai no corpo, linha de blusa, etc, etc. Mas o bico sozinho, ele não vai fazer isso. Por isso que é mais importante você saber os efeitos daquela linha no seu corpo e como é o seu corpo, como ele é desenhado, o que você gosta, para onde você quer chamar atenção, do que pegar uma regra pronta e tipo, ah não, o bico fino ele necessariamente vai alongar, vai disfarçar o quadril e etc. Não é assim que funciona. São muitos detalhes e aí esse detalhezinho ele pode fazer bastante diferença. Eu gosto de usar Havaianas para sair para lugares tipo praça, padaria. Tem muita gente que critica. Eu acho que é porque antigamente o conceito era diferente. Para minha mãe é sinônimo de desleixo. A Havaianas, ela é mais informal. Então, assim, é um chinelo, é rasteira, é de borracha. Então, ele é mais informal mesmo. Só que antigamente a gente tinha um modelo de Havaianas. Hoje você tem modelos de Havaianas que tem tiras mais finas, que tem o solado mais fino. Inclusive, o desenho não é tão aberto como ele era antigamente de alguns modelos. E ele vai afinando. A Emiliane tinha falado aqui, eu amo bico fino. Se pudesse até o chinelo, teria bico fino. Mas tem diferença. Tem chinelo que é mais aberto e tem chinelo que é um pouquinho mais estreito na frente. Então, isso também conta. E aí tem os materiais, né? Tem, inclusive, chinelos que são metalizados. Ainda é um chinelo, ainda é informal, mas isso já ajuda a mudar um pouco a percepção. E aí também tem o jeito como você combina. A questão é, qual é a formalidade que você precisa em cada ambiente? O que você quer trazer para aquilo? Eu sou de cidade praiana, é muito comum em Santos, as pessoas usarem Havaianas. Eu não gostava de usar por uma questão de conforto e por também não ter muito a ver com o meu estilo. Mas em vários lugares as pessoas usam, aquilo é relativamente normal. Em São Paulo, por exemplo, impensável. Já os lugares que eu morava, que eu transitava, eu quase não via pessoas de Havaianas. Enquanto em alguns lugares fora do Brasil também, Havaianas é luxo. Eu lembro uma vez a gente estava pegando trem em São Francisco e tinha uma pessoa num baita frio, eu tava de bota, toda encapotada, e aí a pessoa com um vestido vaporoso e um chinelão Havaianas ali, tipo, pegando trem do meu lado, pensando assim, meu Deus, eu tô congelada só de olhar. E provavelmente para ela estava arrumado, estava dentro do que ela queria. Então o contexto ele também ele é importante, né? O que você deseja, qual que é o limite de informalidade que aquele lugar aceita, qual é o limite de informalidade que você está confortável e por onde você pode ir fazendo essas adaptações. Nunca gostei muito de salto alto. De uns tempos para cá eu tirei totalmente do meu guarda-roupa. Eu andava com saltos que vocês não têm noção da altura do salto. Eu já sou uma pessoa bem alta, embora isso seja mito de que pessoa alta tem que usar sapatilha, na verdade deveria ser o contrário. Se a gente for pensar em estrutura, em visualmente, né, como aquilo é distribuído, uma pessoa baixa com um saltão, o salto vai ficar muito mais pesado, e uma pessoa mais alta com nenhum suporte no pé, nada ali compensando, faz com que pareça um pouco maior. Então você ter algum saltinho ali ajuda visualmente se você quiser redistribuir a informação. Mesmo assim, não uso. Eu tenho uma bota hoje de salto no meu guarda-roupa, acho que eu tenho só uma. Eu raramente uso, mas é muito confortável. Ela tem um salto grosso, não é muito alto. Também não uso faz muito tempo. Até para casamento já usei sapatilha. Inclusive, vou guardar algumas coisas que vocês pediram, porque teve gente que pediu da sapatilha ou sapato sem salto, fazer um pouco mais arrumado, mas como a gente já está se estendendo aqui, a ideia dessa live é ser meia hora, 40 minutos mais ou menos, eu vou guardar isso para uma outra semana, mas a gente vai ter mais vestir intencional. Tá fazendo sentido para você o que eu falei aqui? Você vai adotar alguma dessas coisas? Você ficou com dúvida? Tem algum tema que você queira que eu faça? Não esquece de deixar o seu like se você ainda não fez isso. Tira uma foto e me marca na @ericaminchin para eu saber que você estava assistindo esse vídeo. Se você ainda não fez isso, entra no nosso grupo do Telegram, que a gente avisa. Nosso grupo não, é um canal, não é grupo, que eu tenho horror a grupo, que fica mensagem o dia inteiro. Não, é só a gente que manda os avisos, porque nem todas as redes entregam e avisam. Então você fica sabendo pelo Telegram, 100% de entrega, só você abrir lá e olhar que a gente tá aqui, que eu tô aqui no ar, respondendo dúvidas ou ensinando alguma coisa. Então entra, tá na descrição desse vídeo o link, então participa lá para ser avisada. Depois que eu ganhei peso, eu não consegui mais usar salto alto.
Então, aí tem que olhar para a estrutura do salto também, se não tá fino demais, o posicionamento, de ter alguma estrutura para o seu corpo. Maravilhosa, Estela falou. Ei, Estela, que bom que fez sentido. Lourdes falou que vai adotar. Cristina mandou coraçãozinho. Fernando falou muito bom, obrigada por compartilhar. Salto alto não é funcional. Gente, eu conheço pessoas, e não são poucas, que usam mais salto do que rasteira e acostumaram. E aí acho que é encurtamento de tendão, alguma coisa que acontece que depois para voltar para rasteira é difícil. Para mim isso é impensável. Mas tem gente, tem para tudo. Por isso que eu falo que é importante olhar para você e para sua realidade. Muito bom. A gente se vê na quarta-feira no Estilo Livre, no sábado que vem mais um Vestir Intencional. Um beijo, um ótimo sábado para vocês, bom descanso, bom final de semana.